A maldição da serra está de volta. Ó o filho da puta do pedreiro. Caralho, cara. O cara tá fazendo obra na sexta-feira pós-feriado. Podia estar emendando essa porra. Caralho, vai tomar no cu, irmão. Enfim, a pior goleada sofrida pelos melhores técnicos lá do Soccer JM. Levando em conta os técnicos que estão aparecendo na tela aqui no primeiro frame, que é o Guardiola, o Klopp e o Jorge Jesus, eu acho que eu só imagino que se a do Guardiola seja o... Não, eu ia falar pro Real, mas o Real acho que não chegou a golear o City nos anos que passou, né? 2022 foi apertado, 2023 quem goleia é o City. E 2024 o agregado foi pros pênaltis, então acho que não teve goleada de nenhuma das partes. Mano, não faço ideia, mano. Do Klopp eu também não lembro de nenhuma, não sei de nenhuma. Eu sei que a goleada que o Klopp deu que foi o 7 a 0 em cima do United, mas sofrida não lembro. Jorge Jesus piorou. Jorge Jesus talvez, mas eu acho que não vai ser. Seja o 4 a 0 que o Santos dá no Flamengo no segundo turno de 2019, que era o jogo pós-título da Liberta, se não me engano, eu acho. E aí o Santos pega o Flamengo de ressaca, mas eu acho que o Jorge Jesus, em 70 anos de vida que ele tem, já deve ter tomado alguma goleada pior quando ele treinava algum time aleatório de Portugal ou de outro país meio merda por lá. Mas, mano, não faço ideia. Tô bem curioso pra ver isso aqui. Esses são os técnicos mais vitoriosos do mundo, mas cada um deles tem um jogo que querem simplesmente esquecer. Então nesse vídeo vamos ver qual foi a maior goleada sofrida por cada técnico. Começando com esse. Olha o Arsenal, vamos ver a chance. É verdade, teve a temporada aí que o Arsenal meteu a taca no City, né? Esse gol do Odegaard Foi um pelo 5 a 0, Arsenal acho? foi o 4 a 0? começo da maior humilhação da carreira do gigante Guardiola. Era Arsenal contra City, no dia 2 de fevereiro de 2025. É isso que eu ia falar, eu ia onde o perguntar isso Arsenal já agora mesmo, se tinha sido nesse ano. Porque o City tá mal das pernas. o placar nos primeiros minutos. Mas depois que o Haaland marcou, pareceu que o jogo seria equilibrado. Até que... Olha o Partey, olha o Partey. Ele volta o Skelly, o garoto vai pra dentro da grande área, domina na batida, Skelly! O Odegaard tá pedindo, a bola é pro Kai Havertz. Caralho, imagina tu meter Aí a batida de longe, 5 num time do Guardiola, velho. que bonito, Que loucura, mano. com um avassalador 5 Sendo a 1, discípulo o dele, Guardiola inclusive, né? sofreu a Que era o caso do maior Arteta. derrota de sua carreira. Ele literalmente nunca tinha sofrido 5 gols em um jogo. E plot Caralho. twist, o técnico que fez isso era literalmente o seu ex-assistente. É, Que então. loucura. Bizarro. Ah, eu tô em viagem, por isso que o cenário vai ser diferente nos próximos vídeos. Mas o Guardiola não tá sozinho nessa de levar goleada. Vamos ver outras goleadas que treinadores lendários sofrerão. Agora vamos para um treinador que rivalizou com o Guardiola na Inglaterra, o Klopp. Com o Liverpool, o Klopp fez campanhas incríveis na Premier League, mas foi nessa mesma competição que ele sofreu a sua maior derrota. Adriano. Epa, ele está Caralho, jogando pro apertado, Aston deu Villa? ruim. Chega Grealish, o passe saiu, Watkins vai fazer o gol, é head! Caralho. Lá vai o Watkins, Grealish. pode sair o gol. Aston Watkins Villa empurrou ainda. para chutar, é head! Em outubro de 2020, no jogo com portões fechados, o time do Klopp enfrentou o Aston Villa. Bom, o Liverpool estava sem o Alisson, então foi substituído pelo Adrian. Mas o jogo logo se tornou em um desastre, sofrendo 2 gols logo de cara. Depois o Salah ainda conseguiu diminuir a desvantagem, mas antes do intervalo, as coisas pioraram. Com o Barkley, tem rebote, olha a finalização do Baguinha, head! Desvio matou. E vamos ver o que acontece, a bola entrou, Watkins é head! 4 a 1 antes do intervalo, mas ainda estava longe do fim. Depois, Barkley do Aston Villa fez de fora da área e Salah Caralho. diminuiu de novo, mas o Aston Villa queria humilhar ainda mais. Para o Grealish, lá vem Grealish, 2 assistências, ele vai chutar, teve desvio, Caralho, é desvio head! de novo. Puta que pariu. Grealish, posição legal, Cara, é 7? pintou 7, é head! Caralho. Por um inacreditável 7 7 a a 2 2 pro Aston o Klopp sofreu Villa. a maior goleada de Puta sua que carreira. pariu, mano. Também sendo a pior derrota do Liverpool desde 1954. Inacreditável. Pô, Mas bizarro. antes da mano. gente ir para Bizarro. outros treinadores da Europa, Pandemia e suas loucuras que rolaram. incluindo o maior campeão da história da Champions, bora ver a maior derrota de alguns treinadores que passaram pelo Brasil. Começando com ele, que ficou só um ano, mas deixou sua marca pra sempre, o Jorge Jesus.
Antes de assinar com o Flamengo, ele já tinha passado anos na Europa, principalmente no Benfica, onde sofreu sua maior derrota, justamente contra o seu maior rival. Pessoal que David o Luiz corpo. aposta na velocidade, consegue o passe, Varela pode fazer, e é o primeiro golo do jogo no estádio do Dragão. Era Benfica Dragão. contra Porto, no Campeonato Português de 2010. Era um jogo que deveria ser 2010. equilibrado. Afinal, Jorge Jesus estava há um ano lá, sendo o atual campeão português. Jorge Mas logo Jesus depois já do era primeiro velho gol, pra caralho. O Porto Puta continuou. que pariu. Sai no drible sobre David Luiz, agora o cruzamento, Falcao e o golo. Belucci, Falcao, 3-0. O Porto Falcão. tava amassando, Caralho. com Hulk e Falcão jogando demais. Cara, Pra o piorar, Hulk. no Caralho, verdade, o Hulk, mano. Caralho, o Hulk já jogou no Porto. segundo tempo, o Loucura. Luizão do Benfica foi expulso. Então, no fim, o Porto fechou o caixão. 4x0. É o quarto É, golo então do foi o futebol do Porto. mesmo Tem mais placar 3 do- minutos de jogo no Dragão. Ah, não, teve mais. Hulk, o teve quinto mais, teve golo do mais. Porto. 5-0, a maior goleada Caralho. do clássico desde a década de 90. Uma partida que o Jorge Jesus nunca vai esquecer. Mas essa não foi a primeira vez que isso aconteceu com ele. Em 2002, quando ainda era um treinador pouco conhecido, E já era velho pra caralho. no Caralho. Estrela da Amadora na segunda divisão, ele sofreu 5-0 dos Salgueiros. Pois é. Porra, aí é. Mas agora vamos para outro português Futebol que amador. veio pro Brasil fazer história. O Abel Ferreira. Do Abel? Teve alguma goleada? Teve um jogo que o Fortaleza meteu uns 4x0, 3x0 no Palmeiras, não teve? Eu acho. Acho que foi. Eu não consigo lembrar de mais nenhum time. O Flamengo, eu não lembro de ter goleado o Palmeiras. Ahn, São Paulo, acho que também não. Corinthians também não. Santos, obviamente, não. Mano, eu acho que tem esse 2 anos antes Fortaleza, de velho. chegar no Palmeiras, onde ganhou tudo, ele treinava o Braga, de Portugal. Ah, é No verdade. Braga, ele conseguiu montar um time É, muito já treinou sólido o defensivamente. Braga antes. Só que teve um dia que essa defesa foi destruída. Contra o time que a gente acabou de falar, o Benfica. Pizzi vai embalar para a grande área. Atirou, golo! O time do Abel começou a ter muita falha defensiva. Abel sem enquanto que cabelo o Benfica, branco. treinado por Rui Vitória, teve um ataque perfeito. Então marcaram outro no fim da primeira etapa e quando Caralho, o começou goleiro segundo ali fica de tempo, sacanagem. Grimaldo, parece na área, estava muito atrasado já. Pô, os jogadores estão de sacanagem. Olha a falha desse zagueiro também, mano. depois o Vai tomar time no do cu. Abel reagiu. Mas o Benfica decidiu que ia humilhar. Grande bola, serve, cruzamento, Jonas, tocou, golo! Golo do Benfica, aí está! Perigoso, corta a equipa do Braga, agora André Almeida! Caralho. O Benfica marcou 6 gols. No fim, o Braga marcou mais um para não ficar tão feio, terminando o jogo em 6-2. A maior Caralho. goleada da carreira do Abel Podia Ferreira. acontecer de novo, né? Literalmente o dobro de gols Talvez aconteça o. Contra o Bayern no Mundial, dependendo do chaveamento, né? da sua maior derrota comandando o Palmeiras, que foi só 3-0. Ah, o do Fortal foi Agora, falando em 3x0. Palmeiras, o próximo treinador da lista também já comandou esse time, mas por lá acabou sofrendo sua maior humilhação, o Dorival Júnior. Muita gente nem se lembra, mas É, ele então, comandou o Palmeiras lá em Dorival no 2014, Palmeiras pra mim é algo durante que inexistente, tá o ligado? time estava recém voltando da Série B. Acontece que no primeiro turno do Brasileirão de 2014, os caras tinham perdido muitos jogos, então Dorival foi contratado para tentar salvar. Mas logo na 23ª rodada contra o Goiás, o Palmeiras de Dorival encarou literalmente sua maior humilhação. Passou bonito, limpou o lance, puxou para o pé E, esquerdo. infelizmente, grande bola o Palmeiras na não esquerda, seria chegou rebaixado, né? batendo! Maldição. Gol! Caralho, Devolveu no esquerdinho, Goiás. cara a batida. Gol! Eu lembro que teve. O É Goiás que aí é tava no meio técnico, da né? tabela. A única Mesmo goleada assim, do o Palmeiras que eu Palmeiras lembro não é conseguiu reagir. pro Mirassol. Olha que bobagem, ele foi recuar, tocou mal, Eric tomou dele de frente pro goleiro, lá vem a batida! Esquerdinha segura, Davi bate! Caralho. A partida foi pro intervalo em 4-0. O time do Dorival estava totalmente perdido. Aí na volta do vestiário, o Goiás ainda marcou o quinto. Sim, pra piorar, depois o Meia Alione do Palmeiras foi expulso. Então o time da casa colocou o último prego no caixão. Caralho, Arrancada ali pelo lado direito, Wellington 6x0 Muniz bateu de ola! pro Goiás. Caralho. Gol do Goiás! No Serra Dourada, o Palmeiras foi derrotado por 6-0.
não só a maior Bons goleada tempos que da não carreira voltam, do Dorival, mas infelizmente. também uma das maiores da história do Palmeiras. Com isso, os caras foram jogados para último lugar. Mas depois, com o Dorival ainda, conseguiram dar a volta por cima, terminando o campeonato só 2 pontos Filhos zona da de rebaixamento. puta, Se maldito salvaram. Thiago Quem Ribeiro. diria que esse cara que tomou 6 do Arrombado. Goiás seria técnico da seleção brasileira? Mas se ele é treinador do Brasil, vamos pro cara que ficou 6 anos na frente da seleção, o Tite. O Tite, Quando eu é difícil imaginar o Tite tomando uma goleada pelo estilo... Não digo nem retranqueiro, mas obviamente priorizando a defesa que o Uma Tite ideia, pela seleção brasileira, a maior derrota dele foi aquela por 2-1 contra a Bélgica. Com tem. Cara, é ele, o Brasil loucura. O cara nunca perdeu um jogo na seleção durante 6 anos por 2 gols de diferença. perdeu por 2 gols de diferença. Mas por clubes, a história é diferente. Antes de ser um treinador conhecido, lá no ano de 2000, ele comandou o Caxias na Copa do Brasil contra o Cruzeiro. Mas no Mineirão, com o time reserva ainda, o time do Tite não teve chance, sofrendo 3 gols no primeiro tempo e mais 3 no segundo. No fim fez gol de Caralho. honra, mas terminou com um humilhante 6-1, ficando até hoje como sua maior derrota como treinador. Mas vamos sair do Brasil para falar de um cara que virou lenda na Europa, o Arsene Wenger. Esse cara foi técnico Wenger. do Arsenal por mais de 20 anos, sendo responsável pela conquista da Premier League invicta de 2004, um recorde que nunca foi batido. Mas no meio de 1.500 jogos na carreira, tem um que ele nunca vai esquecer. This will be today Contra a o great United. game. The Arsenal will make it difficult. Arsene Wenger has much to think about. No dia 28 de agosto de 2011, o Arsenal enfrentou o United, mas o time de Londres estava sem alguns de seus principais jogadores. Então o United não perdeu tempo. Pega a sobra o Anderson. Cavadinha pra dentro da área. O Welbeck por Cara, ali. o Ganhou no Anderson. corpo. Tocou de cabeça. É gol. Tirou o Traoré. Fica com ela o United. Young. Limpou, tocou pra fazer um golaço. Vem a jogada Caralho. combinada. O Wayne Rooney bateu colocado. Caralho. Gol! Que isso? O jogo foi pro intervalo em 3-0. Aí o Arsenal até conseguiu diminuir, mas o United não parou por aí. Vem a cobrança ensaiada do mesmo jeito. E é mais um gol de Rooney. Caralho. E o Manchester em busca do 5º gol. Nani, condição legal na cavadinha. Young devolveu no parque. Puxou pro pé esquerdo, bateu no canto. Gol! Nessa hora já era uma goleada total. Depois o Van Persie ainda conseguiu marcar o outro. Mas justo quando parecia que o Arsenal já tinha sofrido o suficiente, Wayne Rooney pra bola, o chute pro gol. Toque curto pra Caralho. trás. Mais ainda? Batida do Young, mais um golaço. Puta que pariu, mano. Gol! o time de Wenger levou 8 gols em um único jogo. Puta que De longe, pariu, a mano. derrota 8 mais a 2 é humilhante de muito sua doído. carreira. Mas não só isso, Caralho. também foi a maior derrota do Arsenal desde 1927. Mas acredite se quiser, naquela mesma temporada e naquele mesmo estádio, o treinador que fez essa goleada, o Ferguson, também sofreu sua maior derrota. O Ferguson é considerado um dos maiores da história, porque simplesmente conquistou não uma, não duas, mas 13 Premier Leagues. Ele literalmente fez o United se tornar o maior campeão da Inglaterra, saindo de 7 para 20 títulos, além de 2 Champions e lá vai. Mas até mesmo ele já foi humilhado, em sua própria casa. A warm welcome to Old Trafford Contra o for the City? 161st Manchester Derby. Só alguns meses depois de golear o Arsenal, em outubro de 2011, o United Nem era o enfrentou City seu rival Manchester City. bilionário? Que Imagina, loucura. a expectativa era de um jogo equilibrado, mas logo no primeiro tempo, Recebeu perigosamente na área, devolveu pro meio, Balotelli bateu colocado. O Balotelli. 1-0 pro City. Mas parecia que o United ia logo empatar, até que no início do segundo tempo, o zagueiro Johnny Evans foi expulso. Os Red Devils estavam com 1 a menos. Mesmo assim, o Ferguson tentou manter o time ofensivo, o que deixou a defesa totalmente exposta. Passou Milner, tá livre, cruzamento fechado, Balotelli. Jogada é boa, Mika Richards atravessou pro Agüero, golaço. O United até diminuiu, mas nos acréscimos veio os últimos golpes. Silva, bola pra área, Berry tocou, vai completar o Lescott, cego! Davi Caraca. Silva pra área, cara a cara com o Que goleiro, gol foi tocou, é esse? gol! Davi Silva, que bolão! Bola milimétrica pra corrida do Tcheco, tá no meio do caminho, De Gea bateu o Tcheco! Em pleno Old Trafford, o time do Ferguson foi atropelado por Cara, 6-1. 6-1, irmão. Não à toa que ele considerou esse o pior dia da sua carreira. Loucura. Agora, outro técnico que competiu com o Ferguson na Inglaterra foi ele, o Mourinho. Mas mesmo com uma carreira lendária, com 2 Champions, 3 Premier Leagues, Mourinho- etc., ele sofreu sua maior
O Mourinho era o técnico do Real naquele 5x0 pro derrota Barça? contra um time quase desconhecido. Não Sim, sei, em acho que outubro de não. 2021, quando o Mourinho comandava a Roma, eles foram disputar Carai. a fase de grupos da Conference League. E o adversário, o Bodo Glimt, da Noruega. Mas Pô, mesmo tendo um valor de O mercado Mourinho 25 tomou vezes goleada menor pro que o da Bodo Roma, Glimt, é eles putaria, começaram pô. com Vai tudo. tomar no cu. Boltem pede, passe pra ele, a tabelinha acontece, devolve, Boltem a chance. Ainda do mais que o gol! Mourinho, aí sim, é descaradamente Boltem, retranca máxima se for evolução necessário. acontece, Berg, entrada da área, golaço! Pô, tu tá tomando um 3x0 pro Bodo Glimt? Logo depois a Roma Fecha a conseguiu casa. diminuir, mas no segundo tempo, os noruegueses chocaram todo mundo. Bola rolada pra dentro da área, Santos pede, escapa, ainda ele, toque pra trás, da chance do gol! Gol! Pra ganhar na velocidade, lindo toque, põe na frente, a chance do quarto gol! Bodo Glimt que também chegou longe na Europa League esse ano, né? Acho que foi eliminado pelo Tottenham, se não me engano. E vem mais. Olha a bola na frente, a chance do sexto! Olha o gol aberto! O time do Mourinho subestimou Mano, totalmente tem muito ele. 6 a 1 Não nesse entraram vídeo, com a né? intensidade Que que loucura. deveriam, e as táticas do português foram um completo desastre. O resultado? A pior derrota do Mourinho como técnico. 6 a 1. Uma partida que ele nunca vai esquecer. Mas no fim, a Roma deu a volta por cima, conquistando o título da Conference League. Pois é. Agora o próximo técnico é um cara que simplesmente ganhou 3 Champions League seguidas. O Zinedine Zidane. O Zidane se tornou um técnico Deve ter lendário. sido pro Barça, né? Mas Eu teve um imagino. dia que muita gente começou a duvidar de sua capacidade. Em sua última temporada pelo Real, em um jogo com portões fechados em agosto de 2020, eles enfrentaram o Valência. Valência? Então parecia Ah, não. só mais um jogo comum. Tanto que o Não é Benzema possível. abriu o placar. Mas logo se tornou em um desastre. E ele marca pênalti, é isso? Não toma muita distância. Soler! Segura o cruzamento que vem. Olha isso! Que isso, mano? Vai entrar! E essa bola entrou, hein? E aí o árbitro vai parar. E vem pra cobrança. Lá vem ele. Soler! Levantando o braço pedindo outro pênalti. isso? Soler, 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 Soler! 4 a 1. Sendo, acredite ou não, a pior derrota da carreira É. de Zidane. Assim, Na verdade, ainda foi pouco comparado com os outros técnicos, mas pra quem só teve 3 anos de carreira, você comandar o Real Madrid, tomar um 4x1 pro Valência, porra. mostra o quão bom É ele putaria. é. Sua maior derrota foi de só 3 gols de diferença. Agora, falando de treinadores que fizeram uma história na Espanha, vamos pro Diego Simeone. Simeone Ele é literalmente retranqueiro o também. técnico mais bem pago do mundo. Mas teve momentos que a diretoria do Atlético duvidou se valia a pena esse salário todo. O momento mais recente foi em outubro de 2024, quando enfrentou o Benfica na Champions League. Era uma partida para ser equilibrada, mas o Atlético se perdeu completamente. Eu não lembro o placar, mas eu lembro que foi um vexame do Atlético. Pênalti na marca da Cal de Maria. Gol! Cruzamento feito na segunda trave. Gol! Plaque no gol. Lá vem ele. Gol! Vitória do Benfica, mas é vitória em caixa alta. Tudo deu certo pro Benfica e tudo errado pro Atlético. Então o Simeone foi atropelado por 4 a 0. Mas essa não foi a sua única derrota por 4 a 0. Simeone perdeu de 4x0 pro Benfica, que está morto, assim como o futebol português, né? Porto passando vergonha no Mundial, Benfica, que antes de eu começar a gravar o vídeo eu tinha visto o placar, tá fazendo só 1x0 no Auckland City, que os caras são amadores e tem outros trabalhos além do futebol. Vergonhoso, pô, vergonhoso. Em 2018, ele perdeu pro Borussia Dortmund e em 2020 pro Bayern de Munique, também por 4 a 0, sendo essas as 3 piores derrotas de sua carreira. Caralho, 3-4x0. Agora finalmente chegamos nele, no técnico que venceu não uma, não duas, mas 5 Champions Leagues, Carlo Ancelotti. Uma das piores derrotas do Ancelotti foi em 2023, quando o Real Madrid foi 4 a atropelado 0 por do City. 4 a 0 nas semis da Champions. Mas essa na verdade não foi sua pior derrota. O City já tinha humilhado ele ainda mais. Quando era Lá em maio de 2021, do o Everton, Ancelotti era treinador eu não imaginei. do Real, mas sim do Everton. Que era um time Aí na fraco, última rodada enfrentando da esse Premier City League, aí é ele putaria. enfrentou o Manchester City, que já tinha conquistado o título e jogava sua última partida da temporada em casa. Então, com todo esse embalo do City, o time do Guardiola começou com tudo. Dominou, pé direito! Olha o contra-ataque, olha a transição. Olha como é rápido, são 3 contra 1. A chance pra fazer, Gol!
Mas não Gabriel foram só os Jesus. atacantes que brilharam. O Ederson também defendeu um pênalti. Então, querendo dar um show pra sua É, torcida, o City continuou. Sterling! Foden! Pintou, dominou pra fazer! Aperta a marcação, o toque é feito de lado. Agüero na área, o lançamento, o toque! Tá lá! No seu último jogo pelo Everton, o Ancelotti sofreu a Cara, sua foi o maior último. derrota como treinador, 5-0. Mas curiosamente, poucos dias depois, ele foi anunciado como novo técnico do Real Madrid. Alguns acharam essa decisão maluca, mas no fim Deu acabou certo dando pra muito caralho. certo. 2 Mas e aí, o Champions que tu achou em desse 4 vídeo? anos, 3 Se anos. curtiu, acho que tu vai gostar desse aqui também. Então, beleza? Valeu e tchau! Pô, videozão. Pô, fiquei surpreso com alguns aqui, mano. Aquele 8-2 ali foi sacanagem. Fiquei besta também a quantidade de goleada que tem por 6, mano. Caralhada de goleada por 6 gols. Familiar até demais, eu imagino. Eu imaginei que fosse ter algum 7-1 aqui também. Infelizmente não teve, pra não precisar lembrar dos fatídicos dias. Mas, pô, eu fiquei surpreso. Até alguns técnicos aqui que são conhecidos por serem retranqueiros ou por terem defesas sólidas, tomarem goleadas desse nível aqui é algo que me deixou bem surpreso. A única que eu já imaginava desde o início era a do Ancelotti, porque eu sabia que ele já treinou o Everton. E, pô, você jogar com um time, por mais que você seja pica, você treinar um time pequeno com um investimento menor, como é o caso do Everton. Não que o Everton seja pequeno na história, mas pequeno hoje em dia. Você treinar com um investimento que tem justo na melhor era da Premier League, com os caras ganhando zilhões e investindo bilhões. Aí, pô, irmão, aí fica foda de competir.